tá entrando. Colegas, excelente dia a todos. Daremos agora início a essa agenda, né? Na verdade, essa oficina de trabalho que nasceu com o objetivo da gente fomentar negócio com empresas capixabas, né? Principalmente considerando um dado bem relevante que é o volume de aquisições que a Petrobras, que a Transpetro tem no Espírito Santo. É um volume gigantesco, tanto em quantidade como em valor, né, financeiro. Só para referência, um dos últimos dados que a Petrobras divulgou há cerca de 4 ou 5 anos, o Espírito Santo era responsável por mais de 10% do total de compras da Petrobras. Isso equivalia a cerca de 4 bilhões e meio de reais por ano em aquisições de bens e serviços. Um outro dado de 2 anos atrás é com relação ao CRC, que é o Certificado de Registro Cadastral que a Petrobras utilizava para contratação de fornecedores. Há 2 anos atrás, tinham cerca de 150 empresas capixabas. E considerando todos esses cenários, todos esses dados, e o nosso interesse de que cada vez mais as empresas do Espírito Santo estejam inseridas, né, como fornecedoras da Petrobras e de outras empresas na cadeia de petróleo e gás, a gente está promovendo essa oficina. Espero que seja produtiva a todos. Teremos aí uma excelente condução da Lívia, da Dynamos Consultoria. E antes de eventualmente iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Carla do Sebrae, que está realizando esse evento junto com a gente. Ana. Bom dia a todos, um prazer recebê-los aqui, né? Para essa oficina aí que a gente quer que seja bem dinâmica, tá? A oficina vai ser conduzida pela Dynamos, tá? É uma empresa aí contratada pelo Sebrae, bem experiente aí, né, nesses processos de cadastro, né, em grandes empresas. A Lívia aí vai estar com vocês durante essa manhã e a gente deixa claro aqui que a gente quer que seja bem dinâmico. Então, assim, tendo dúvidas, pode levantar o recurso aí da mãozinha, pode colocar no chat. A gente tem também conosco aí na equipe o Antônio Batista, é um consultor contratado pelo Sebrae e pela Fins, aí, por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, para nos auxiliar também nessas ações voltadas ao setor de petróleo e gás. Ele é um especialista no setor e vai estar conosco aí também durante esse encontro. E aí vai fomentar aí algumas perguntas junto com vocês, para que vocês tirem suas dúvidas, tá? Então, ela vai fazer uma etapa aí de apresentação, mas vai ficar à disposição de vocês também para tirar dúvidas, para que vocês saiam daqui com bastante orientação, tá, gente? Eu e Elimar, assim, a gente vai ter que dar uma saidinha daqui a pouquinho, porque a gente tem uma outra agenda paralela. O Antônio fica com vocês, mas a gente retorna assim que terminar a agenda lá, ainda para encontrá-los ao final. E esperamos aí que vocês tenham uma boa oficina. E é trabalhar mesmo, tá, gente? É tirar dúvida, colocar aí as situações para vocês. E estaremos à disposição de vocês aí nas próximas etapas, que a própria Lívia também vai pontuar aí com vocês durante a apresentação. Tá bom, gente? Obrigada a todos e um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, Lívia, Ana. contigo. Exatamente, Lívia. Passo a palavra e a responsabilidade para você. Obrigada, Elimar. Obrigada, Ana. Obrigada, Raquel, mais uma vez por essa oportunidade. A ideia de hoje aqui é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem sobre cadastro Petrobras, Transpetro, Grupo Petrobras como um todo. Compartilhar com vocês aqui algumas oportunidades abertas que a Petrobras e a Transpetro disponibilizam lá no portal, mostrar alguns caminhos, alguns macetes, indicar, mas também nos colocar à disposição junto ao Sebrae para poder ajudar vocês nesse caminho para novas oportunidades de negócio, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu só vou pedir para que alguém me dê o ok de que tá aparecendo certinho. Tá aparecendo sim, Lívia. Só não tá em tela cheia. É que se eu colocar em tela cheia, eu não consigo ver o Teams, não sei porquê. Tudo bem, sem problema. Mas tá assim, tá melhor? Agora tem tela cheia pra gente. Tá, eu vou tentar aqui conduzir, é porque tem um chat, então assim, eu vou fazer uma apresentação mais expositiva nesse início,
E aí, no final, a gente abre para dúvidas e pontuar algumas questões, ou pelo chat, ou então a gente vê se é melhor falando, dependendo do volume de dúvidas, tá bom? Perfeito. Então, só o Elimar e a Ana apresentaram bem a Dynamo, só para vocês saberem quem que a gente é. A gente é uma empresa de consultoria focada em desenvolvimento de negócios, tá? B2B. Então, por isso que cadastro na Petrobras, cadastros em grandes empresas são assim um grande forte no nosso portfólio. É uma coisa que a gente já faz há muito tempo e junto com esses, né, alguns outros produtos relacionados também a desenvolvimento de negócios. A Dynamos é uma empresa que tem 10 anos de história, né, de experiência, com mais de 500 clientes, mais de 320 projetos. Então, a gente já tem experiência aí com instituições, com grandes empresas, pequenas, médias também, tá bom? Alguns dos nossos produtos, e aí dentro da área de gestão e inovação tem o cadastro na Petrobras e outros cadastros também, que eu vou falar um pouco para vocês no final da apresentação. Tem uma área de inteligência, onde a gente também faz estudos de concorrência, estudos de mercado, estudos de benchmarking, uma área de eventos, onde a gente faz sessão e rodadas de negócios, e também uma área de treinamentos em company, tá? O objetivo da oficina de hoje é apoiar, né, vocês empresários no passo a passo para o cadastramento no Petronet. Não sei muito bem ainda como que cada um já lidou com o cadastro do Petronet no passado, mas eu vou tentar aqui passar para que todo mundo esteja nivelado e entendendo como que funciona, os principais requisitos, para então começar a acessar as oportunidades de mercado relacionadas ao Grupo Petrobras. Então, é um pouco da agenda de hoje, ou seja, primeiro eu vou falar como que funciona o cadastro na Petrobras, quais são os requisitos de cadastramento, ou seja, quais são os principais documentos que são exigidos dentro de cada critério, algumas funcionalidades no cadastro da Petrobras, tentando mesclar aí a exposição lá dentro do Petronet, como que funciona, um passo a passo para realizar o cadastro e também mostrar para vocês como que vocês visualizam e identificam algumas oportunidades da Petrobras, da Transpetro e de outras empresas também do grupo, tá bom? E aí, como que funciona o cadastro na Petrobras, né? O cadastro na Petrobras, a Petrobras utiliza do portal Petronet, tá? Para poder cadastrar os seus fornecedores e fazer todo o relacionamento com seus fornecedores, desde o processo de cadastramento até o processo de envio de contrato, assinatura de contrato, emissão de nota fiscal. Então, todo o relacionamento com o fornecedor hoje na Petrobras é feito via Petronet, tá? Durante o processo de cadastramento, né, vocês vão ter lá uma aba chamada CRC, que é o cadastro, né, o registro, o certificado de registro cadastral da Petrobras, que algumas pessoas ainda devem se lembrar do antigo CRCC. Então, hoje a Petrobras unificou no único tipo de registro, no único tipo de certificado, e esse CRC pode ser hoje total, ou seja, quando eu tenho todos os critérios avaliados, todos os documentos avaliados e aprovados dentro do questionário, dentro do Petronet, ou parcial, quando eu tenho parte deles. Então, por exemplo, se eu fiz o cadastro na Petrobras e atendi apenas o critério legal, e aí eu vou constar no meu certificado que eu tenho registro parcial para algumas famílias. Então, essa é a grande diferença entre ter um CRC total e um CRC parcial, tá? Existe ainda dois tipos de fornecedores dentro do cadastro da Petrobras. Tem o fornecedor de bem, e aí a sua empresa já se enquadra se você é uma empresa que está revendendo ou se a sua empresa é uma fabricante de determinado produto, ou prestadores de serviço, né? E tem empresas também que são mistas, que têm prestação de serviços, mas também tem o fornecimento de bens, seja por revenda de alguma outra grande empresa ou por distribuição mesmo, né? Representação daquele produto. Essa é a primeira divisão no cadastro da Petrobras.
E a segunda divisão que a gente tem hoje é de tipos de cadastro. Tem o tipo de cadastro simplificado e tem o tipo de cadastro corporativo. Há muito tempo atrás, o registro simplificado era conhecido como cristal, não sei se alguns se lembram disso. Hoje é simplificado e corporativo, e aí o simplificado já é destinado para famílias de baixa complexidade, que não interfere tanto no processo operacional do Petrobras, são itens de baixo valor também. Então, essas famílias se enquadram no simplificado e atualmente a gente consegue encontrar poucas famílias dentro desse tipo de cadastro. Já o registro corporativo são para itens ou serviços mais complexos, que ofereçam maior risco ou que tenham um maior volume de contratação por parte da Petrobras, tá? Então, para entender, né, qual que é a primeira divisão, é entender se você está enquadrado ali como uma empresa que fornece bens ou uma empresa que fornece serviços, e aí tem famílias para cada tipo de cadastro de bens ou serviços, e também para famílias que são do registro simplificado e do registro corporativo também. Hoje na Petrobras, existem 7 principais critérios que a gente chama dentro dessa subdivisão, né? Então, é como se fosse um funil. Primeiro a gente tem lá o tipo de cadastro, se é simplificado ou se é de bens ou se é de serviços, depois se é simplificado ou corporativo, e aí tem as divisões dos critérios. Os critérios são os blocos de documentos que a Petrobras tem dentro do cadastro dela. Tem o critério legal, o critério econômico, o técnico, TEC-SMS, revenda e distribuição, que é exclusivo para fornecedores de bens, que não são fabricantes, o critério de integridade, que é o critério de compliance da Petrobras, e também um novo critério chamado LFO, onde é apenas uma declaração do que você fornece dentro do seu escopo de trabalho para a Petrobras, tá? E aí eu gosto dessa tabela porque aqui a gente consegue ter uma visão do todo dessa divisão e o que a empresa tem que preencher quando ela se enquadra. Então tem ali o tipo de fornecedor, se ele está dentro do cadastro corporativo ou do simplificado. O que vai determinar isso, na verdade, é a família que você vai escolher, a família de fornecimento, que está alinhada ao escopo da sua empresa. E aí, se você for do registro corporativo, por exemplo, e for um prestador de serviços, você vai ter que responder a todos os critérios da Petrobras, exceto de revenda e distribuição. Mas se você for um prestador de serviços dentro do registro simplificado, você vai responder ao critério técnico, ao econômico, ao legal e ao de integridade. Num passado não tão distante, a Petrobras não exigia das empresas que estão no registro simplificado o preenchimento do critério econômico. Hoje ela já exige. Então, a mesma exigência de balanço, de DRE que ela exige para as empresas que querem fazer o cadastro corporativo, ela também vai exigir as empresas do cadastro simplificado. O que vai diferir aí é, por exemplo, o TEC-SMS e o LFO, tá? E aí tem algumas outras questões que a gente pode ver por essa tabelinha. Por exemplo, tem diferença no cadastro quando você sinaliza para a Petrobras que você é fabricante comerciante, ou seja, que você faz aquele produto que você quer vender para a Petrobras, e aí você vai ter que responder, por exemplo, o critério econômico e legal diferente da empresa que é fabricante, mas não quer vender para a Petrobras. Ela só está cadastrando a empresa para, de repente, cadastrar uma outra empresa como revenda e distribuição, que aí sim vai responder esses critérios, econômico e legal. Então, quando a empresa sinaliza lá para a Petrobras como ela quer se enquadrar num processo lá de identificação, que são as informações iniciais, o sistema já entende ali quais critérios que a empresa tem que responder e quais que são cabíveis de análise da Petrobras, tá? Eu vou mostrar para vocês quando a gente for ver
a seleção de famílias, como é que vocês conseguem ver essa diferença lá no portal. E aí, a maioria dos critérios, né, dos 7 critérios que eu falei com vocês, tem uma nota que varia de 1 até 10, né? Na verdade, de 0 até 10, é porque o 0 tá cortadinho ali. 0 é porque você não atendeu os requisitos, as exigências daquele determinado critério. 10 é que você está com tudo ok. E, eventualmente, a Petrobras dá uma nota 5 porque está faltando alguma coisa. Então, é importante avaliar lá dentro do questionário da Petrobras, que eu vou mostrar para vocês também como que vocês analisam como que está o cadastro, qual nota que vocês têm para cada um desses critérios. Os critérios que não têm nota, vamos dizer assim, é o critério de integridade, que na verdade é um risco que a Petrobras atribui, que pode variar entre baixo, médio e alto. E esse grau de risco, ele não é uma nota, vamos dizer assim, que seja obrigatória. Você não é reprovado na família se você tiver um grau de risco alto, por exemplo, porque é o pior do cenário. Mas num processo de licitação, consta em todos os editais da Petrobras que se a empresa tiver o grau de risco alto, ela vai ser desclassificada no processo de licitação. Então é super importante estar sempre analisando como que está o grau de risco da empresa para poder sempre melhorar e não correr esse risco de ser desclassificado de um processo de licitação, tá? Então, a maioria dos critérios segue essa escala de notas, que na verdade pode ser 0, 5 ou 10. Antigamente a Petrobras ainda dava casa decimal, mas hoje não. Hoje ela coloca mesmo se está totalmente reprovado, se está parcialmente reprovado ou se está aprovado, né? No caso 0, 5 ou 10. E aí, dentro do cadastro da Petrobras, eu tenho algumas nomenclaturas. Eu tenho a família, que é uma das principais coisas que eu vejo, que lá cada família vai ter lá um nome, vai ter um código, vai ter um escopo, e é a primeira coisa que eu sinalizo que vai determinar o que eu vou enviar de documento ou não para a Petrobras de uma forma mais específica. Tem os critérios, né, que são aqueles 7 que eu falei com vocês. Cada critério tem o seu questionário, que é um questionário de preenchimento, que é onde vocês vão anexar os documentos, onde vocês vão inserir as informações, preencher algumas informações. Cada questionário tem o seu indicador, que é uma subdivisão, né? Por exemplo, dentro do critério técnico tem um questionário técnico e tem um indicador de tradição de fornecimento detalhado. Então, é uma subdivisão do questionário técnico. E aí, dentro desse indicador ainda, que é o tradição de fornecimento detalhado, vai ter, por exemplo, o requisito, que é o documento de fato que vai ter que ser entregue, que geralmente é o atestado de capacidade técnica da empresa. Tá bom? E aí, como que as famílias se dividem hoje na Petrobras? As famílias de fornecimento de bens ou de serviços do registro simplificado vão exigir a avaliação do critério legal, econômico e técnico, né? Mas com requisitos ainda mais simples. O critério técnico, por exemplo, muitas vezes não vai exigir algum tipo de certificação, só às vezes um atestado mesmo, e aí quando eu trago isso pro registro corporativo, pode ser que tenha algum documento mais complexo que tenha que ser exigido. Então é importante a empresa se visualizar para ver se ela tem essa capacidade e essa qualificação para atender as famílias que ela quer cadastrar, tá bom? E aí, primeiro passo, né? Como que eu identifico as famílias para cadastramento? Eu posso ou buscar por segmentos, ou fazer uma busca por palavra-chave, ou olhar a lista completa de famílias. E aí eu vou entrar com vocês aqui no portal Petronet para mostrar como é que eu faço essa seleção de famílias, que é o primeiro passo dentro do cadastro da Petrobras, para as empresas que querem se cadastrar em uma primeira vez, ou até mesmo as empresas que têm um cadastro que está inativo
e com certeza deve ter família que deve ter sido lançada dependendo do período que está inativo o processo, porque mudou muita coisa de 2016 para cá, de 2017 para cá, muitas famílias deixaram de existir, então é sempre importante estar visualizando. Aqui dentro do portal Petronet, né, eu fui aqui em cadastro na Petrobras, listas de fornecimento, e aí tem aqui já a primeira divisão que eu falei com vocês, né? Lista de bens ou lista de serviços. Então, se eu sou uma empresa que forneço itens, né? Que eu forneço produto, eu seleciono aqui bens. Sempre vai ter esse código aqui para a empresa digitar. Tá carregando aqui. E aí tem aqui, ó, uma primeira divisão, né? Famílias do corporativo, eu posso fazer o filtro para ver só as famílias do corporativo, ou só as famílias do simplificado, ou as duas. Eu tenho um outro filtro aqui de grupos, né? Que é mais ou menos o segmento das famílias, que eu posso também utilizar. Eu posso saber a família que eu quero cadastrar, ou eu posso digitar aqui uma palavra-chave para poder identificar quais famílias que eu pode ter disponível no portal Petronet, que esteja relacionado ao meu escopo. Ou também tem aqui os segmentos da Petrobras, que são famílias críticas, estratégicas, operacionais ou página amarela. Página amarela geralmente são famílias de baixa complexidade, baixo valor. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma palavra-chave, colocar aqui rádio. E aí eu tenho aqui algumas famílias que pode ter rádio ou como complemento do nome da família, ou então como parte do escopo. Se eu buscar aqui rádio, ó, essa família aqui, rádio está no escopo da família. Então, eu analiso se essa família me atende ou não. Ou então ela pode estar aqui como o nome da família mesmo, né? Então, eu analiso aqui e faço esse primeiro filtro. Eu consigo também baixar toda essa lista de todas as famílias da Petrobras de bens ou de serviços nesse botãozinho aqui, e aí vai me gerar um Excel que eu posso analisar com mais calma depois, tá? Ou eu posso filtrar aqui por segmento mesmo, se eu sou uma empresa que fornece maquinaria para construção civil, e aí vai ter todas as famílias que estão relacionadas. Então, eu posso fazer esses campos de busca. Geralmente, muitos itens, né, de fornecimento podem estar dentro do escopo. E aí, dentro do escopo, se tiver outros itens que não sejam do portfólio da empresa de vocês, mesmo assim é bom cadastrar, porque se você deixa de sinalizar para a Petrobras que você fornece para aquela família, você deixa de receber as oportunidades. E aí, nesse botãozinho aqui de parâmetros de habilitação, que vão ter lá os critérios e o que é necessário para cadastrar em cada uma das famílias. Então, aqui, ó, por exemplo, não sei se está dando para ver bem, tem um filtro se eu sou um fabricante, e aí pode ser fabricante, comerciante ou não. Esse aqui coloca os dois. Ou se eu sou uma empresa de revenda e distribuição, ou seja, se eu comercializo de uma outra empresa. E aí, se eu tirar esse filtro aqui, eu deixo de ter alguns critérios, assim como se eu tirar esse aqui, eu também deixo de ter. Então, se eu deixar esses dois filtros, já assusta, porque eu vou ver que eu tenho que responder um monte de critério que nem sempre vai ser necessário dentro do que a minha empresa se enquadra, tá? Então, essa diquinha aqui é importante. E aí, dentro de cada um desses critérios, eu tenho aqui um anexo que é disponibilizado para a Petrobras com todas as instruções do que eu tenho que fornecer para cada família. Geralmente, o critério técnico, né? Ele vai ser diferente para cada família. O critério econômico não varia, então você não precisa baixar um documento como esse para cada família que você está abrindo.
O LFO é mais uma declaração de fornecimento, não tem um documento que você tenha que apresentar. O legal também é a mesma coisa do econômico, ou seja, eu preciso só baixar um documento, ver o que eu preciso fornecer, não preciso fazer isso para todas as famílias. De revenda e distribuição, eu vou falar um pouco melhor, mas basicamente não tem um documento hoje que você tenha que fornecer para a Petrobras. O que você tem que indicar para a Petrobras é qual que é o CNPJ e a razão social do seu fabricante. E aí, a partir disso, a Petrobras vai verificar lá dentro do cadastro se o fabricante está cadastrado e aprovado para essa família aqui que você está querendo cadastrar. Se o fabricante não estiver cadastrado ou se não tiver aprovado na família, você fica como reprovado nesse critério para a Petrobras. Então, antigamente, há pouco tempo atrás, a Petrobras ainda pediu uma carta que a empresa, que era uma revenda e distribuição, tinha que pedir ao seu fabricante, dizendo que ela era uma revenda daquela marca. Hoje não mais. Hoje a Petrobras só verifica ali no próprio sistema se o fabricante está ou não cadastrado na Petrobras. Tá? E algumas informações gerais que são documentos mais que não são tão exigidos, né? São informações mais da família. Então, para cada uma das famílias, a gente faz esse processo e esse processo também se repete para as famílias de serviço. Lembrando que a família de serviço só não vai ter essa divisão, né? De fabricação própria ou comercialização de terceiro. O que vai diferenciar mesmo não é o tipo de cadastro, se é corporativo ou se é simplificado. Bom? Vou voltar aqui para a apresentação, eu adiantei até algumas coisas e aí eu vou passando o que eu já tiver falado. Falando um pouco do que é exigido, né? Quais são os principais requisitos dentro dos critérios, que são aqueles documentos de instruções que a gente baixa para as famílias. Dentro do registro simplificado, como eu já tinha falado, né, apenas são exigidos os critérios técnico, legal e econômico. Vale ressaltar, gente, que o critério técnico atualmente não é preenchido mais no momento do cadastro, tá? A Petrobras hoje só disponibiliza o preenchimento do critério técnico quando sua empresa participa de um processo de licitação e aí você passa numa primeira etapa, que geralmente é por menor preço. Aí sim a Petrobras vai verificar se a sua empresa já tá no cadastro da Petrobras, eu vou falar um pouco melhor disso ou não, e se ela está com o critério técnico ok. As empresas que no passado já estão com um critério técnico aprovado na família, ótimo, elas não precisam preencher de novo o critério técnico nesse período de habilitação da licitação. A não ser que tenha mudado alguma coisa na família, a família sofreu algum tipo de alteração de escopo, aí a Petrobras eventualmente já abre. Tá? Até mesmo fora do período de habilitação, quando acontece alguma mudança no escopo e você tem aquela família lá. Mas hoje, para a empresa que quer se cadastrar na Petrobras, ela não consegue mais abrir o critério técnico no primeiro momento. Aí ela solicita a abertura do critério de LFO, que é só um questionário onde você preenche lá. Dentro daquela família tem uma série de itens no escopo e você diz o que você fornece para aquela família, tá? A inserção das informações no portais, critério técnico, revenda, distribuição e TEC SMS é realizada através do cadastramento das famílias. Ou seja, são critérios que são específicos para as famílias, diferente aqui do critério legal, do econômico, do integridade, tá? Que são critérios gerais, onde eu só respondo uma vez e isso já pego todo. O critério técnico, revenda e distribuição e TEC SMS são cadastros que são feitos por família, tá? Apenas os critérios legal e econômico necessitam ser renovados anualmente, ou seja, a partir do momento que saiu a avaliação da Petrobras desses critérios e está tudo ok, está tudo aprovado, a sua empresa tem 1 ano para poder renovar essa documentação no portal Petronet. E aí, ou a Petrobras abre algumas vezes para você editar,
ou então você pede para abrir e renovar esses documentos, tá? Geralmente a Petrobras abre automaticamente, mesmo que ainda esteja na validade, no meio do ano, quando as empresas estão aí fazendo imposto de renda, e aí a Petrobras já abre automaticamente para renovação do balanço do ano anterior, balanço DRE, tá? Os critérios técnico e TEC-SMS necessitam ser revisados somente quando houver necessidade ou quando for solicitado pela Petrobras. Ou seja, se a nota estiver baixa, se estiver abaixo de 10, e aí é bom sempre revisar se você tiver algum tipo de atualização de documento, ou quando sofre alguma alteração de escopo da família, como eu disse. Para empresas já cadastradas, a solicitação de preenchimento do questionário de DDI, ou seja, de integridade, ocorrerá no período de renovação, podendo, no entanto, ser solicitado fora dessas etapas a critério da Petrobras. Toda vez que a empresa abre o critério legal para edição, ou quando a Petrobras abre o critério legal para edição, a Petrobras automaticamente já abre o critério de integridade também para atualização. Então, mesmo que tiver ok, que tiver lá com o GRI baixo e tudo mais, a Petrobras já abre para edição, e aí você tem que ficar atento que você tem que preencher também esse questionário lá dentro do portal, tá? E aí, alguns principais documentos que são exigidos dentro de cada critério, né? Hoje, no critério legal, a Petrobras só vai exigir da sua empresa o contrato social, a certidão emitida pela Junta Comercial do Estado e o cartão CNPJ. Na verdade, o cartão CNPJ não precisa ser inserido, você só precisa notificar lá a Petrobras e dar um termo de aceite para conferir as informações. Mas e as certidões negativas, né, que sempre eram exigidas da Petrobras? Hoje a Petrobras não exige que você envie para ela essas certidões, mas é muito importante que você cheque se está tudo ok, porque a Petrobras verifica automaticamente se tem algum tipo de irregularidade, seja ela no FGTS, na dívida ativa da União, do Estado. Oi? No Estado ou no município, e aí, se tiver algum tipo de irregularidade, a Petrobras já vai enviar uma mensagem para a sua empresa dizendo para poder regularizar a situação, tá? Dentro do critério econômico, os principais requisitos são o balanço patrimonial da empresa dos 2 últimos anos. Então, a gente está em 2020. Então, a empresa tem que colocar lá 2019 e 2018. E o DRE da empresa também, tá? Tem modelinhos que são dados pela Petrobras, isso geralmente é feito pelo contador da empresa. No critério técnico, o principal requisito é o atestado de capacidade técnica. Se sua empresa não tem o costume de de solicitar atestado de capacidade técnica dos seus clientes, coloca isso como um processo, porque se você for solicitar ao seu cliente um atestado, por exemplo, de 2016, muitas vezes esse cliente nem está mais na empresa e fica muito difícil de conseguir. Então, é só colocar isso como um processo, terminou um projeto, terminou um serviço, enviou um material, já pede ali naquele momento um atestado dizendo que você forneceu aquele determinado item ou serviço para a empresa. Algumas famílias exigem ainda um certificado de qualidade, que é uma ISO ou alguma DNV, enfim, vai depender muito da família. E outras famílias podem exigir ainda um certificado de uma entidade profissional competente, que pode ser um CREA ou algum outro tipo de certificado de algum profissional da empresa. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem alguém que não está no mudo. O critério TEC-SMS, que é exigido para as famílias de prestação de serviço, exigem aí uma ISO 14001 ou uma OSA 18001. Se a empresa não tivesse certificações, não tem problema. A Petrobras disponibiliza alguns modelos e aí você tem que adequar os procedimentos da sua empresa relacionados à saúde ocupacional e ao meio ambiente a esses modelos da Petrobras e enviar para a Petrobras analisar. Tem que estar aderente ao modelo da Petrobras, tá? É muito importante que você atenda ao modelo da Petrobras. Revenda e distribuição, como eu disse anteriormente, não precisa de documento.
é só mesmo você dizer qual que é o CNPJ e a razão social do seu fabricante. De integridade, tem um questionário de integridade que sua empresa tem que preencher e algumas vezes, por conta das respostas que você dá nesse questionário, a Petrobras já abre um questionário complementar. E é muito importante que você também tenha um código de ética, um guia de conduta ou uma política anticorrupção para evitar que sua avaliação, que seu grau de risco seja médio ou alto, tá? E o LFO, como eu disse, é só um questionário para você dizer o que você fornece ou não. E aí eu vou fazer essa parte aqui de funcionalidades no cadastro da Petrobras, mostrando mesmo no portal, que eu acho que é mais interessante. É da onde? Desculpa, gente, é só que tem alguém que não está no mudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar. Vou abrir aqui o Petronet para mostrar para vocês essas funcionalidades dentro da aba do cadastro na Petrobras. Eu loguei, né, no Petronet para ter acesso a essas funcionalidades. E aí, esse login aqui específico, ela tem aqui algumas abas que estão habilitadas para o meu usuário. Então, aqui eu tenho basicamente acesso nesse login para todas as funcionalidades de cadastro, de cotações eletrônicas, ou seja, para emitir e enviar as propostas, de contratos e pedidos, né, para avaliar o que eu tô transacionando com a Petrobras, de entregas, pagamentos e assinatura digital. Mas como a gente está falando de cadastro, eu vou abrir essa aba aqui. E aí tem aqui algumas informações gerais sobre o cadastro da Petrobras, sobre essa aba, do que você encontra em cada uma dessas abas, que é o que eu vou falar com vocês. Se tiver algum aviso, alguma novidade da Petrobras, alguma notificação, geralmente eles colocam aqui, pode ser porque o sistema vai entrar em manutenção, enfim. Aqui em identificação da empresa é onde eu coloco as informações gerais da empresa, ou seja, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, e aqui os dados bancários, que é importante colocar. Esse é o primeiro passo em toda empresa que quer iniciar o cadastro, é inserir essas informações de dados iniciais. E aqui em fornecimento, eu consigo inclusive ver as famílias e todo o histórico de famílias que eu já tive também. Uma coisa importante, se sua empresa não quiser receber notificações de oportunidades do Amazonas, por exemplo, eu tenho como, dentro dessa aba de fornecimento, editar o local de fornecimento. E aí, por exemplo, eu posso fazer isso por família. Eu tenho aqui essa família aqui de pesquisa de opinião, e aí eu selecionei para essa família aqui dentro de localização que eu só quero receber notificação do Sudeste. As demais regiões do país não me interessam, seja por conta de logística, seja por limitações geográficas mesmo. Então, eu posso fazer essa edição por família. Em questionários de avaliação, é onde tem aqui todos os critérios e questionários que estão abertos. Nesse cadastro aqui em específico não tem nada, porque não tem nada aberto para edição. Mas eu posso, inclusive, aqui ver tudo que foi preenchido no passado por alguma outra pessoa, se eu estou pegando o cadastro agora. Então, aqui dentro de questionário de avaliação, tem aqui, ó, visualizar respostas do questionário com requisitos atuais e históricos das famílias. E aí, quando eu clico, vai abrir aqui um histórico. Eu consigo visualizar, inclusive, os documentos que foram inseridos, o que foi preenchido. E aí, se vocês perceberem aqui, olha, tem uma série de indicadores, né, que estão em cinza. São indicadores que a Petrobras já exigiu no passado e que hoje não exige mais. Então, olha aqui, que hoje a Petrobras só exige para essa empresa aqui
tradição de fornecimento detalhado. Os demais a Petrobras não exige. O econômico não mudou, o legal mudou um pouco, porque tudo isso aqui era exigido, hoje não mais. Aqui também tem o SMS, que deixou de existir para dar vez ao TEC SMS, então tinha uma série de documentos que eram exigidos e não são mais, e também de integridade. Então aqui eu consigo visualizar todas as respostas, todos os anexos. Aqui, ó, eu consigo visualizar as famílias, o que foi inserido dentro dessa função de verificar o histórico. Aqui eu analiso os resultados da avaliação, ou seja, as notas que são dadas para as famílias, para cada um dos critérios. Então, aqui que eu vou avaliar como que está o meu cadastro hoje. Eu tenho que clicar no OK, tem que selecionar o tipo de registro, se é corporativo, se é simplificado, ou revenda e distribuição. E aí, a partir disso, a Petrobras me abre aqui a minha lista de famílias. Algumas estão aqui com status de aprovado, outras estão como desclassificadas, outras como reprovadas mesmo. Tem algumas famílias que ainda têm um critério técnico, né, que foi preenchido no passado, e aí percebam que as famílias que têm um critério técnico não tem um LFO, e as famílias que têm um LFO não têm um critério técnico, porque o LFO veio meio que para substituir o critério técnico em primeiro momento. Critério econômico, tudo aprovado, tá tudo com 10, tá tudo ok. Avaliação do critério econômico também tem a data aqui que foi avaliado, critério legal também, tem a nota e a data que foi avaliado. Então, isso quer dizer o quê? Que no dia 18/8 de 2021, o critério econômico já não vai estar mais válido, tá? E aí ele vai estar aqui como reprovado, vai estar com 0. Legal, no dia 22/2 de 2019, também vai estar como reprovar. Na verdade, isso aqui, ó, eu pego a última data, tá? Eu pego sempre a última data e conto um ano a partir dessa última data. E aqui é a validade do cadastro já relacionada ao critério legal, que é o primeiro a vencer. Então, aqui eu tenho alguns indicadores, né, de avaliação. Aqui nessa segunda opção eu consigo emitir o meu CRC, o meu certificado de registro cadastral, de acordo com aquela família lá, com aquelas notas que eu verifiquei. Fica aqui também, ó, grau de risco de integridade, uma bandeirinha. Se essa bandeirinha estiver verde é porque ela tá tudo ok, ó, grau de risco de integridade baixo. E se tiver como vermelho, tá como alto. E amarelo, se eu não me engano, é médio, tá? E aqui, se eu clicar nesse documento, eu consigo emitir o certificado de registro cadastral. No painel de monitoramento são alguns indicadores da empresa, de fornecimento mesmo, não são indicadores de cadastro. E aí tem aqui alguns históricos de contratos com a Petrobras, o índice de participação, ou seja, de tudo que eu recebo da Petrobras, qual o percentual que eu efetivamente envio proposta. E aí algumas empresas têm que ficar atentas a isso aqui, porque algumas empresas recebem muita cotação e não conseguem dar conta de responder tudo, então geralmente isso aqui acaba baixando esse indicador. A avaliação é uma aba que eu não costumo usar muito, porque eu prefiro essa aqui de acompanhar avaliação, que é onde eu vejo os processos que estão abertos, encerrados, e isso aqui tem essa funcionalidade nova da Petrobras. E notas de DF é uma nota de desempenho do fornecedor, que é o antigo BAD, que a Petrobras emite no final do trabalho, tá? E hoje você consegue visualizar todo o histórico, e a Petrobras emitiu uma notificação para os fornecedores cadastrados em que eles estão avaliando esse indicador de desenvolvimento do fornecedor, IDF, para futuras contratações. Então, esse IDF varia aí de 1 a 6. Se esse fornecedor tiver naquela família com um indicador 1, por exemplo, pode impactar no processo de habilitação desse fornecedor na licitação.
Agendamento é quando eu tenho, por exemplo, algum treinamento ou algum atendimento com a Petrobras, aí aparece aqui, como eu não tenho nada agendado, não está aparecendo. E eu consigo também fazer um acompanhamento de todos os processos da Petrobras através dessa aba de acompanha a situação. Aqui eu consigo visualizar se tem algum processo aberto, qual é o processo, como que está o status de avaliação da Petrobras, se está numa primeira etapa de avaliação, se já está sendo concluída, então consigo aqui avaliar e acompanhar todo o processo. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum processo aberto, então por isso que não apareceu nada. Mas se eu colocar aqui o status do processo como fechado e colocar aqui, selecionar um critério econômico para avaliar o que foi feito, tem todo um histórico, tá vendo? Tem todo um histórico, eu consigo aqui, clicando na lupinha, ver o detalhamento e aqui acompanhamento do processo da Petrobras. Então, por exemplo, preenchimento do questionário pelo fornecedor é quando o questionário está aberto e eu estou preenchendo. E aí, depois que eu envio, já passa para essa etapa aqui, em análise pela Petrobras, verificando aqui se tem pendências, ou seja, quando a Petrobras já analisou de uma primeira vez e envia lá, olha, mas está faltando o indicador de credibilidade de contas no questionário econômico, aí passa para essa etapa. E aí depois a avaliação em conclusão da Petrobras é quando está quase finalizando a avaliação concluída, e aqui data, tem a família, tem resultado, enfim, tem uma série de coisas. Pesquisa de satisfação é uma pesquisa que a Petrobras várias vezes pede para o fornecedor fazer sobre o Petronet. E aqui tem como criar um novo chamado, ou seja, quero cadastrar na família XYZ. Eu venho aqui em criar novo chamado e coloco a solicitação, o assunto e vou pedir por aqui pela Petrobras. Ou quero revisar o processo de avaliação XYZ, eu coloco aqui também. Então, todo o meu contato com a Petrobras, geralmente eu faço por aqui. E aqui eu tenho um histórico de chamados para eu consultar, verificar o andamento, ver o que a Petrobras me respondeu. Tem todo o histórico de chamados por aqui. Então, essas são as principais funcionalidades dentro do cadastro na Petrobras. Voltando para a apresentação. Tudo que eu falei e mostrei para vocês. E aí, como que eu realizo o cadastro, né? Primeiro passo é verificar se esse CNPJ já foi cadastrado anteriormente, porque se esse CNPJ consta no cadastro da Petrobras, mesmo que ninguém tenha mexido, que esteja inativo, quando você coloca lá a identificação da sua empresa, já consta, e aí você tem que resgatar esse login e senha. Ou se esse CNPJ não foi cadastrado anteriormente, aí você tem que solicitar para a Petrobras, por aqui, ó. Em quer se cadastrar, né? Clico aqui na aba externa e aí eu coloco aqui o CNPJ. Se o CNPJ já constar, já vai dizer que consta, e aí você tem que resgatar o login e senha. Se não constar, você vai passar para uma aba de preenchimento das informações iniciais da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, se eu tiver o cadastro, eu já faço o login e já entro, e se não, eu coloco aqui em quero me cadastrar. E aí, algumas dicas, né? Como que eu faço passo a passo? Primeiro, fazer o levantamento lá de quais famílias que eu estou alinhada, né? Quais famílias eu quero cadastrar na Petrobras. Segundo passo é verificar qual CNPJ que eu vou cadastrar. Ah, eu tenho mais de um CNPJ, mas tenho uma irregularidade de uma CND em um, então vou fazer por outro. Beleza. Ou então, eu tenho 2 CNPJs, mas um eu criei agora e aí eu não tenho balanço e DRE. Então, às vezes, é melhor fazer pelo outro. Então, são esses tipos de decisões e estratégias que a empresa tem que ter em mente. E aí, depois que eu decido qual CNPJ que eu quero cadastrar, já sei as famílias que eu quero cadastrar, já verifiquei lá em cada família quais são os requisitos de cadastramento, eu começo então a reunir todos os documentos que são necessários para o cadastramento. Minha dica é que quando eu tenho 80%, 90% da documentação já em mãos, aí sim eu peço lá no Fale Conosco, na aba de cadastro na Petrobras, a abertura do questionário para a inserção dos documentos. Você vai solicitar lá que quer preencher o questionário legal,
o integridade, o econômico e o LFO da família XYZ, vai colocar isso lá no Fale Conosco, a Petrobras vai abrir e aí você vai preencher os questionários. Depois que você insere e envia todos, a Petrobras tem 40 dias úteis para avaliar essa documentação. Pode acontecer de sair antes do resultado ou pode acontecer de demorar mais um pouquinho, vai depender muito da demanda de trabalho que a Petrobras tiver no momento. Atualmente, tem demorado um pouquinho, porque a Petrobras tem muita gente de home office, tem o contrato da empresa que faz o cadastro na Petrobras, que avalia esses documentos, estava por vencer, então a nossa percepção é que até chamado básico tem demorado bastante para a Petrobras responder, tá? E aí, para a empresa que já tem o cadastro, como é que eu posso melhorar o cadastro? Primeiro, revisar, né? Se tem alguma nova família que entrou, se você fez o cadastro há muito tempo atrás, provavelmente as suas famílias nem estão lá, você nem está cadastrado em mais nada, então é importante verificar o que você tem hoje, o que entrou de nova família. E aí, abrir o critério de LFO para você dizer para a Petrobras o que você fornece. Por que é muito importante abrir o critério de LFO? Porque a partir do momento que você sinaliza que você fornece aquele item, o comprador visualiza a sua empresa lá, o comprador daquela cotação, daquela demanda. E aí você recebe uma notificação em primeira mão, vamos dizer assim, de que tem uma oportunidade aberta relacionada àquele escopo de fornecimento, tá? E aí pode ser uma oportunidade pública ou pode também ser um convite direto. Então é muito importante que você preencha, tá? Então, incluir novas famílias. Na identificação da empresa, é importante selecionar os locais exatos de fornecimento, que foi aquele passo a passo que eu mostrei para vocês na aba de cadastro na Petrobras. Verificar como que está a nota dentro de cada um dos critérios e para cada uma das famílias, e se possível tentar aumentar. No critério técnico não é possível no momento modificar a nota atual, mas se de repente no critério legal, no critério econômico ou em outro critério tiver com uma nota abaixo de 10, é importante pedir a revisão do processo e pedir abertura novamente para você inserir uma nova documentação ou verificar se tem alguma coisa que está preenchida de maneira errada. Verificar também a nota de TEC SMS, mas hoje não é possível mais também fazer esse processo antes, no processo de cadastramento, tá? Mas se você tiver com uma nota de TEC SMS baixa, tente já deixar os documentos todos prontinhos, verifica lá na Petrobras como é que você se adequa aos modelos, e aí a partir disso você deixa tudo prontinho para não cair num problema assim como no critério técnico também, tá, gente? Mesmo que eu não consiga enviar esse documento hoje, que se eu estiver cadastrando, é muito importante que você já deixe tudo pronto, porque imagina você participar de um processo de licitação, a Petrobras te dá 10 dias, 5 dias, geralmente são 5 dias, para você inserir toda a documentação lá no portal, e aí você tenta conseguir essa documentação em 5 dias, fica impossível. E aí a empresa vai ser reprovada, vai ser desclassificada, e aí o problema é muito maior, né? Algumas dicas, eu tô chegando ao fim já e já vou abrir para dúvidas, tá? O CRC possui validade de 1 ano. Se você verifica lá que o critério legal ou o critério econômico está por vencer, é importante você já solicitar a abertura e já começar a preparar toda a documentação, já solicitar o contador. Depois que você abre o questionário, você tem 30 dias para inserir toda a documentação, se você é um novo fornecedor, ou então 120 dias se você está iniciando o cadastro hoje, tá? E a Petrobras estipula aí um prazo máximo de 40 dias para avaliação de todos os questionários, como eu disse, 40 dias úteis. E aí algumas mudanças que ocorreram por conta da Lei 13.303. Como vocês viram ali quando eu mostrei o histórico, o cadastro tirou muitos requisitos, deixou de exigir muita coisa. Então, por conta da abertura aí das licitações, que agora é de uma forma pública, muitas empresas podem participar, mesmo não tendo cadastro, a Petrobras deu uma simplificada no processo de cadastramento. Então, hoje eu não preciso enviar todos aqueles documentos que eu enviava no passado. Hoje a Petrobras também tem um novo modelo de cobrança, e eu vou falar um pouquinho para vocês também.
Divulgação pública das oportunidades, que é feita pelo Diário Oficial da União ou também pelo portal Petronet, e mudança aí do CRCC e do DRS, que era o certificado do registro simplificado, para CRC. Algumas outras mudanças. Hoje eu tenho uma licitação pública, habilitação do melhor classificado, ou seja, todas as empresas que participam, geralmente a Petrobras ele vai qualificar quem forneceu o menor preço ou atender os requisitos do edital, e a emissão do certificado de registro cadastral, que hoje é o CRC, não mais o CRCC e o DRS. Como eu falei, tem algumas mudanças no modelo de cobrança da Petrobras. Para você participar de uma licitação pública hoje como fornecedor, você tem que se tornar sócio fornecedor da Petrobras e pagar uma anuidade, que eu acho que está em torno de 820, se eu não me engano, para a Petrobras. Se você não pagar esse boleto de anuidade para a Petrobras, você consegue verificar a oportunidade, você consegue verificar o edital, mas você não consegue enviar o seu preço, nem ver os resultados daquela oportunidade de uma forma mais aberta. Então, é uma taxa que a Petrobras cobra anualmente e tem validade de 1 ano. E também tem uma taxa de transação que é prevista em todos os editais, que geralmente é de 0,2% do valor do contrato. Ou seja, eu enviei uma proposta de 70 mil para a Petrobras. Eu tenho que contemplar ali naquele meu preço essa taxa que vai ser paga para o Petronet, é uma taxa de transação para o Petronet, que é a empresa que faz a administração de todos esses processos para a Petrobras. Essa taxa tem que estar contemplada para não deixar de perder, para não perder 0,2% do valor e não ser pego de surpresa. Então, todas as contratações acima de 50 mil já atendem a essa taxa de transação. Pequena e microempresa, se eu não me engano, não precisam atender a esse requisito, tá? E aí, qual que é a principal diferença, né, para a gente só finalizar aqui, do processo de habilitação para o fornecedor que não tem um cadastro na Petrobras e aí para o fornecedor com cadastro na Petrobras? O processo inicialmente aqui é o mesmo, né? Até aqui a etapa 7, a Petrobras vai identificar a necessidade de compra, depois a Petrobras vai criar lá a oportunidade, seja no Diário Oficial da União ou no portal Petronet. Aí o fornecedor vai visualizar a oportunidade, vai enviar a proposta, a Petrobras abre a proposta, e aí depois que ela classifica lá o melhor preço, ela vai verificar se o fornecedor tem ou não um cadastro na Petrobras. Se o fornecedor não tiver o cadastro na Petrobras, ele vai ter que enviar toda a documentação de todos os critérios naquele período de repente, 5 dias, no máximo 10. Tá? Então, o fornecedor não fica tão preparado assim para responder e pode ser desclassificado. Já o fornecedor que passou por todo o processo de cadastramento, ele só vai dizer para a Petrobras o que ele está cadastrado, enviar lá o CRC para a Petrobras verificar como que está o critério econômico, legal, integridade, até mesmo técnico. De repente, o critério técnico é o único critério que vai ser aberto, por isso que é importante ter sempre os atestados de capacidade técnica. Ele vai enviar esse documento lá na sala de colaboração e aí continua todo o processo normalmente. Então, essa é a grande diferença, é o tempo e a preparação e o planejamento da empresa, tá bom? Gente, vou abrir agora para dúvidas. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, eu não consegui acompanhar se tem alguma dúvida. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas mais específicas. A Camila está digitando. O CRC renova automaticamente ou sempre será necessária solicitação de renovação? Não. Toda vez que o CRC estiver próximo de vencer, CRC que eu digo, critério legal e o econômico, você tem que abrir. Só tem uma diferença da validade do CRC
que é o documento, que é o certificado que tem uma validade determinada, e do critério econômico e legal. A validade do CRC, do documento CRC, ele vai se renovando até que o critério legal e econômico estejam na validade, tá? Então, tem só essa diferença. O CRC é só um documento. O CRC se renova automaticamente, mas o critério legal e econômico não. Outra dúvida, uma empresa com menos de 1 ano de existência que ainda não tem balanço, como faz para atender o critério econômico? Geralmente, Lourdes, essa empresa precisa fazer um balanço parcial. Então, se sua empresa iniciou em janeiro, por exemplo, desse ano, você faz um balanço até junho, né? No primeiro semestre, um balanço parcial, e aí você consta lá no critério econômico que você tem apenas um balanço parcial. Marca ambiental. O CRC tem uma validade. Deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Só essa diferença entre validade do CRC e validade do critério econômico e legal. Olha. Vamos ver aqui, ó. A data de emissão do CRC, 20 de agosto de 2020, tá? Foi quando a Petrobras colocou no sistema a última vez o CRC. E esse CRC aqui tá válido até 23 de janeiro de 2021. Algumas vezes aparece aqui até uma data próxima, aparece até dezembro, mas isso aqui é a validade desse documento. O critério legal, por exemplo, ele está válido até março, se eu não me engano, de 2021. Então, ele não está acompanhando a validade desse cadastro. Então, o CRC vai ser renovado, chegou 23 de janeiro de 2021. O critério legal e econômico ainda está na validade, esse CRC vai se renova automaticamente, tá? É isso que eu queria dizer. Sou uma empresa de treinamento e já tenho cadastro no Petronet. Inclusive, estou com um contrato em andamento de cursos na comunidade Pedra Água e Guari. Tenho que cadastrar novamente? Não, você tem que verificar lá se você está com o cadastro todo ok. Se você tiver com o cadastro todo ok, com todas as famílias que você quer se cadastrar, não precisa. Se tiver com legal, econômico, na validade, se tiver com todas as famílias que você quer se cadastrar, não precisa. Se eu tenho acesso a uma oportunidade que a família não esteja cadastrada, como fornecida pela minha empresa, isso me impede de participar da oportunidade? Não. Olha só, Camila. Você pode, por exemplo, visualizar uma oportunidade de uma família que você não está cadastrada, mas você, por exemplo, já tem lá preenchido o critério econômico, o critério legal, os critérios gerais. E aí, como o critério técnico só abre agora no período de habilitação, acontece da mesma forma. Você vai participar da licitação. Se você for habilitada, a Petrobras vai verificar que os critérios gerais estão aprovados, ela só vai abrir o critério técnico para edição. E aí, quando ela abre o critério técnico para edição, você aprova no critério técnico, você automaticamente já puxa essa família para o seu cadastro, já fica como aprovado. Então, você acrescenta uma nova família no cadastro. Não sei se eu respondi sua pergunta. Existe a possibilidade de cadastrar uma família na qual você irá terceirizar o serviço? Sim, você consegue cadastrar uma família para visualizar as oportunidades e você, de repente, forma algum tipo de parceria com alguma empresa, isso, né? Existe. Alguns editais vão ter lá algumas cláusulas de terceirização, de algum documento que você tem que dizer para o comprador que você está terceirizando algum serviço. Vai depender muito de edital para edital, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, marca ambiental. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Se alguém quiser... Camila está digitando.
a gente consegue visualizar resultados de licitações que a gente não participou? Então, Camila, quando você participa de uma licitação, você hoje consegue, inclusive, ver quem foram os concorrentes que participaram e quais foram os preços que foram praticados por aqueles concorrentes, tá? Então, você consegue ter todo o histórico. Quando você não participa da licitação, você às vezes consegue ver esse resultado quando você tem todas as informações daquela oportunidade aqui na aba externa, em compras e contratações, licitações públicas concluídas. E aí aqui você tem que colocar todas as informações, número da oportunidade, modo de disputa, o estado, data de início, data de fim, o código, buscar e sim você tenha o resultado daquelas oportunidades. Deixa eu voltar aqui, porque eu perdi algumas perguntas. Nesse caso de terceirização, você abre o LFO? Sim. Se você quiser receber as notificações da Petrobras, se você quiser receber os convites diretos, você tem que abrir o LFO. Mas é importante destacar o seguinte, marca ambiental. Quando você vai participar de uma licitação, mesmo que você vá terceirizar, o atestado de capacidade técnica que você tem que enviar para a Petrobras tem que estar no CNPJ que você está cadastrando. Então, se você terceirizar um serviço, a Petrobras não vai aceitar o atestado de capacidade técnica da empresa que você está terceirizando, só se tiver no seu CNPJ. Tá bom? Vai ser disponibilizada essa gravação, entrei atrasado na aula. Tem que ver com o Sebrae, Marcelo, eu não sei te informar. A Ana já disse que sim. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Como acho que a gente tá bem de tempo e não tem tantas dúvidas, se alguém quiser abrir o microfone para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade também. De nada, Daniela. Espero que tenha gostado. Lívia, bom dia, Antônio falando. Lívia, você poderia dar informações sobre canais de atendimento da Petrobras, se eu tiver alguma dúvida ao longo do processo? Como é que funciona isso? Se existe isso? Que tipos de canais? Como funciona, por favor? Tá. O principal canal de atendimento da Petrobras em assuntos relacionados ou a cadastro ou a oportunidades públicas, né, de uma forma geral, é ligando através do Fale Conosco, e aí esse contato fica aqui, ó, no cantinho de baixo, Fale Conosco, tem alguns telefones de acesso, tá? Ou então, o fornecedor pode abrir um chamado naquela aba de Fale Conosco dentro do cadastro na Petrobras, dizendo o que ele quer. Esses são os principais meios de contato. Também tem um canal de atendimento, que é um atendimento que era feito de maneira presencial pela Petrobras, com avaliador ou com algum técnico específico do cadastro. E aí, ou eu posso ligar pelo Fale Conosco também, solicitar um atendimento, que é por videoconferência. É um horário que eu marco com a Petrobras para tirar dúvidas, e aí eu tenho um atendimento personalizado com o avaliador ou com o técnico da Petrobras. Ou então, também eu posso fazer esse tipo de agendamento pelo Fale Conosco, pelo portal Petronet. Nesse caso específico, eu aconselho que seja feito por telefone, porque eles já vão te dizer as datas que tem disponíveis, os horários, e aí você já consegue fazer isso de uma forma mais rápida, tá? E se for algum assunto muito específico da oportunidade que você está participando, aí é sala de colaboração da oportunidade, é direto com o comprador.
Dúvidas relacionadas a edital, algum item específico do edital, aí é direto na sala de colaboração da oportunidade. Obrigado, Lívia. Mais uma dúvida é a seguinte, principalmente empresas de tecnologia que desenvolvem algumas soluções, muitas das vezes não encontram na lista na lista de itens que você destacou aí de bens ou serviços. O item não está muito claro e eu não sei se a minha solução é aquele, ou até muitas das vezes nem tem o item para cadastrar. Se tiver essa situação, o que você recomenda? O que é melhor? Qual é o melhor passo para fazer? Eu vou te dar um case, Antônio. Certa empresa que a gente fez um cadastro no ano passado, ela fornecia equipamentos de movimentação de carga. E aí, no escopo da família, tinha todos os itens. Tinha ali guindaste, guincho, mas ela fornecia talha e não tinha talha na família de movimentação de carga. E aí, a gente fez um contato por essa videoconferência com um atendimento com um técnico da Petrobras falando disso diversas vezes, colocou isso no Fale Conosco, por insistência mesmo. E aí a Petrobras abriu o item de talha nessa família de movimentação de carga. Então, assim, muitas vezes, por um contato que você tenha na Petrobras, de algum comprador, e aí você tenta ali identificar ou colocar mesmo algum item que você não esteja conseguindo enquadrar a sua empresa, ou você também pode sinalizar para um atendimento, para um técnico do Sebrae, que não existe essa família, que você não consegue se inserir no cadastro da Petrobras por conta disso. Mas não tem muito um caminho, é mais na insistência e na sua rede de contatos. Obrigado. Obrigada. Deixa eu só pegar as perguntas aqui do chat. Todas as nossas interações com a Petrobras durante a licitação acontecem pela sala de colaboração. Isso mesmo, Camila. Isso mesmo. Se você tiver dúvida sobre a licitação, é na sala de colaboração. Ou se você tiver dúvida sobre o preenchimento da oportunidade, como que eu preencho, dúvidas relacionadas à licitação, mas que estejam mais relacionadas ao portal, à plataforma, aí a Petrobras consegue te responder pelo Fale Conosco. Nós nunca cadastramos o fabricante no nosso cadastro. Tem algum problema? Não, o problema é você não receber as oportunidades. Se eu entendi sua pergunta. Lívia, bom dia. Posso fazer uma pergunta? Meu teclado não está funcionando. Pode. Não estou conseguindo ver o chat. Quando eu vou abrir o chamado, né, para poder atualizar, por exemplo, o critério econômico, ele pede para anexar, que tem algum anexo. Eu já envio os documentos ou primeiro eu abro o chamado, depois eles me solicitam o envio desses documentos? Você só vai enviar o documento quando abrir lá no cadastro da Petrobras questionário de avaliação e tiver aberto o questionário econômico. Aí vai ter um campo lá de anexos, você vai inserir o balanço, o DRE e também abre um questionário para você preencher as informações que constam no seu balanço e no DRE. No chamado não precisa abrir nada, não. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? De nada. Qual o prazo que temos para atendimento da parte técnica após ganhar por menor preço? Isso geralmente está determinado no cronograma do edital, Luiz. Não sei te dizer ao certo. É uma dúvida específica que tem que ser tirada ou está claro no edital ou direto com o comprador pela sala de colaboração. De nada, Giovana. Lívia, as oportunidades são enviadas por e-mail ou visualizadas apenas no Petronet? Boa pergunta. Se você tiver lá declarado para a Petrobras que você fornece, geralmente você recebe uma notificação por e-mail de que tem uma oportunidade pública aberta que esteja relacionada. Mas aqui, dentro de compras e contratações, licitações públicas publicadas, eu tenho acesso a todas as oportunidades públicas da Petrobras, tá?
Os convites não ficam aqui, porque ainda tem modalidade de convite para itens de baixo valor, por exemplo, parafuso. Parafuso, a Petrobras não abre geralmente uma licitação para o fornecimento de parafuso, vai ser por cotação direta, então é importante que você tenha esse LFO aberto, né, e preenchido. E aí aqui, ó, eu tenho 357 oportunidades abertas. Quem que está contratando, qual o objeto de contratação, o código. E aqui eu tenho, ó, se é Petrobras, se é Transpetro, tá? Eu consigo, inclusive, fazer esse filtro aqui, ó, qual a empresa. Tem as empresas do grupo Petrobras, então tenho aqui, se eu filtrar Transpetro, que eu acho que é de grande interesse de vocês, eu tenho 36 oportunidades abertas hoje, oportunidades públicas. E aí tem aqui todas as informações, data de início, de fim, tem aqui os editais, né, os anexos daquela oportunidade que qualquer um consegue ver. E aí, se eu clicar que eu tenho interesse em participar, algumas oportunidades aparecem que está restrita a fornecedores brasileiros. Vamos dizer que sim. E aí, se eu possuo registro na Petronet, eu só faço login sem, puxo essa oportunidade lá dentro. E se eu não possuo, eu tenho que fazer aqui, quer se cadastrar, iniciar toda a identificação, pagar o boleto, e aí a partir disso eu consigo enviar o meu preço, tá? Mais alguma dúvida? Respondi a sua questão, Daniela? Tá bom. Lívia, duas questões. A primeira relacionada à comprovação de experiência técnica, coisa do tipo. Petrobras ainda demanda isso, é importante o fornecedor ter atestados de comprovação técnica, esse é um assunto, tá? E um outro, o Glauco sempre chama atenção, que este ano é um ano onde muitas empresas tiveram queda de faturamento, tem empresas que tiveram 4, 5 meses de queda de faturamento, isso pode repercutir nos indicadores financeiros mais à frente. Eu queria que você comentasse isso, até para que as empresas possam ir se preparando, tá? São duas questões diferentes, mas acho oportuno isso. Tá. Então, Antônio, sobre a questão da queda do faturamento, é sempre importante avaliar. Por exemplo, se a queda do faturamento foi esse ano, a Petrobras vai pedir lá no critério econômico o balanço de 2019. Se de 2019 foi melhor, já é um ponto positivo, né? Então, eu consigo aí ter um indicador melhor. Sobre o indicador, isso está previsto no edital. Então, o edital, por exemplo, prevê que a empresa tem que ter um faturamento X% do valor da proposta. Então, quando eu participo de uma licitação, eu verifico lá se eu tenho condições de atender ou não, tá? Então, é importante avaliar, mas o meu balanço de 2020 não tá bom, então eu vou enviar o de 2019 que está um pouco melhor, ou então vou enviar o de 2018. O de 2018, algumas vezes a Petrobras vai exigir o de 2019, mas é uma tentativa. Sobre a questão do atestado de capacidade técnica, é muito importante. Como eu disse, a gente não consegue colocar mais o atestado de capacidade técnica quando eu quero me cadastrar na Petrobras, mas isso vai ser solicitado no período de habilitação. A Petrobras fez isso porque quando ela abriu as licitações de forma pública, né, eu acredito que o volume de fornecedores tem aumentado muito. Então, ao invés dela analisar 30 fornecedores que muitas vezes não têm a capacidade técnica de atender para aquela família, ele vai só analisar quem forneceu o primeiro preço e passou no período de habilitação da licitação. Então, ele só vai avaliar esse documento na licitação, mas é importante que eu tenha esse procedimento na empresa de solicitar aos clientes os atestados de capacidade técnica, tá? As famílias que aparecem em fornecimento é porque já estão pré-aprovadas na minha empresa?
Não necessariamente, Camila. Essas famílias que aparecem em fornecimento são famílias que estão no seu histórico de fornecimento de forma geral. O mais certo mesmo é você ver lá dentro de notas. Ali que vai ter o que você tem hoje dentro do cadastro da Petrobras. Tá bom? Alguns clientes, por exemplo, reclamam que recebem muita cotação. Pode ser que esteja relacionado a essa aba de fornecimento, porque tem muita família ali e às vezes eles não fornecem mais aquele determinado serviço, mas a Petrobras acaba visualizando todo. Sim, as famílias que. Deixa eu ver se o CRC está aberto aqui ainda. Tá, ó. O que eu tenho lá na aba de notas, eu tenho aqui nas famílias. Então, tem um técnico, para uns eu tenho aprovado, os que eu não fiz o técnico não aparecem aqui, o tipo de cadastro. Então, veja que aqui eu tenho até mais família que na aba nota, que eu mostrei para vocês, porque aqui eu já fiz a avaliação do critério técnico. O cadastro da Transpetro e Petrobras, então, é unificado no Petronet? Sim. Acontece, Gabriela, que o Transpetro também utiliza de um banco de dados vamos dizer assim, de simplificado, que você tem um contato, é um e-mail que você envia, não funciona tão bem. A gente, por exemplo, tentou algumas vezes, mas não teve nenhum tipo de retorno. De algumas contratações mais diretas, vamos dizer. Eles têm esse caminho também, mas o Petrobras consulta todos os fornecedores a Transpetro, desculpa, consulta todos os fornecedores que estão no Petronet. A nota máxima do IDF é 6, tá? Varia de 1 a 6 e você consegue hoje, inclusive, emitir um relatório de todas as famílias, todo o histórico, desde 2016, do IDF. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Tá bom. Qual a nota máxima? Mostre onde conseguimos histórico do IDF. Tá. Deixa eu entrar aqui, ó. No portal Petronet. Vou ver se eu vou conseguir, porque às vezes tá bem travadinho esse processo. Cadastro na Petrobras, resultados da avaliação, notas IDF. Vale ressaltar que o IDF é uma nota que você não consegue aumentar como a nota da família, tá? É uma nota que o comprador da Petrobras te deu no passado. E aí você só consegue aumentar essa nota se você fornecer de novo para a Petrobras. E aí a Petrobras te dá uma nova nota. Ó, aqui, Gabriela, eu faço o filtro, né, do histórico, de qual tempo que eu quero visualizar. Vou filtrar aqui de 2018, 23 de 2018 a 22 do 9. E clico em buscar. Posso colocar até 2016, que é aceito pelo sistema. É só para não pesar muito. E aí tem um IDF aqui sobre o prazo, se atendeu o prazo, se atendeu a qualidade, de gestão e de SMS também. E um IDF geral. Tem todo um cálculo que eles mostram.
Enquanto está carregando aqui, eu não sei se vai carregar o todo. Alguém tem mais alguma dúvida? Lívia, posso fazer a pergunta aqui pelo microfone, que às vezes é mais fácil de explicar. Pode sim. Só para ver se eu entendi. Então, com relação ao cadastramento de famílias, elas só vão aparecer no meu CRC se eu tiver respondido o critério técnico. Isso. E todas as que eu solicitei o cadastramento, né, vinculação ali no meu cadastro, elas têm que aparecer lá em notas. E aí o status que vai dizer se está não aprovada, porque eu já tenho que mostrar o critério técnico, né? Mas assim, que elas vão estar disponíveis em oportunidades, enfim. Aí aparece no LFO na aba de notas. Isso. E aí, esses status significam o quê? Assim, R reprovado, A aprovado, mas as demais letras, você sabe dizer? Se eu não me engano, é declarado. É declarado. Que eu declarei para a Petrobras que eu quero participar que disso. eu quero participar, que eu forneço aquilo. Entendi. Tá bom, muito obrigada. Nada. Quando está sem nota de DF nos campos de SMS e gestão, o que significa? Porque às vezes não foi avaliado mesmo, nem todas as famílias e fornecimentos têm SMS ou tem alguma nota de gestão, mas prazo e qualidade tem que ter. Gabriela, eu acho que eu não vou conseguir só abrir aqui para mostrar, mas esse é o caminho, dentro de resultado de avaliação e notas de DF, tá? Vou ficar te devendo. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, só pra gente ir pro... Ah, tá bom. Se você conseguiu, tá ótimo. Esperar só a Camila digitar. Obrigada, Camila. Só para a gente finalizar, gente, eu queria compartilhar com vocês a informação de que o Sebrae vai abrir, já abriu, na verdade, um processo de gestão de cadastros comerciais, em que a Dynamos vai fazer, tá? O Sebrae vai oferecer um subsídio para as empresas. Todas as informações adicionais a Ana, que eu deixei o contato aí, pode fornecer para vocês, de como vocês podem fazer. E aí o pacote funciona da seguinte forma: sua empresa pode escolher até 5 grandes empresas, né? 5 grandes cadastros para fazer, que pode incluir a Petrobras, que pode incluir o Petronet. Seja esse cadastro para um processo de revisão, né, para deixar tudo certinho, ou então para um processo de novo cadastro também, de um novo CNPJ. Então, a gente contempla aí 5 grandes cadastros, 5 grandes empresas. A Petrobras, o Sebrae oferece esse subsídio, tem 4 meses de trabalho em média, então não perca essa oportunidade, os contatos da Ana estão aí, tá? Para quem tiver dúvidas e quiser saber mais. E continuei à disposição de vocês, caso vocês queiram dar continuidade a esse trabalho também e fazer esse processo com a gente está nessa empreitada. Obrigada a todo mundo que participou. Ana. Ótimo, Lívia. Obrigada aí. Acho que o pessoal tirou bastante dúvida, né? Foi esclarecedor aí. E é isso. Como ela colocou, a gente também tem um trabalho de consultoria com eles. E quem quiser pode me mandar uma mensagem aí no e-mail que a gente vai explicando direitinho como é que funciona o processo, tá? A Dynamos é contratada para esse trabalho, que é aí, a gente pode escolher aí, junto com eles, né, de acordo com a estratégia da empresa, quais são as melhores empresas aí para vocês buscarem o cadastro. Tá bom, gente? Se ninguém tiver mais nenhuma questão a colocar, Elimar, o Antônio também. Obrigado, Antônio, pelas suas contribuições aí também conosco. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida ou queira colocar alguma coisa, a gente finaliza aqui. Ana, só queria aproveitar a oportunidade para destacar o momento é muito oportuno para cadastramento. Eu tenho um feedback de empresas que são contratantes que, infelizmente, assim, por conta dessas últimas crises, muitas empresas, enfim,
fechar ou estão inativas. Então, o mercado está voltando e demanda para o fornecedor. E a característica para trabalhar com a indústria de óleo e gás é essa: o fornecedor precisa se cadastrar. É uma indústria extremamente profissional, esse é o processo de contratação. Então, essa etapa de cadastramento é uma etapa muito estratégica dentro das empresas. A gente costuma destacar que se eu sou um fornecedor, queiro me atuar de forma bastante ativa no petróleo e gás, a necessidade de ter esse processo de cadastramento como um processo quase que uma pessoa dedicada, né? E esse apoio do SEBRAE em apoiar aí, por meio da contratação da Dynamos, que vai levar você a se cadastrar em até 5 empresas, eu diria que, na verdade, você, além de se cadastrar em 5 empresas, você vai poder escolher, mas você vai estar adquirindo competências, somando as competências que a empresa já tem, com as competências que vocês vierem a obter aí com a Dynamos, com o SEBRAE, com a FINES, nesse processo de se cadastrar em 5 empresas, você vai estar adquirindo para se cadastrar em outras 5, 10, 15, porque hoje o número de empresas na área de óleo e gás só aumenta, o número de contratantes. Então, você tem aí, só de operadoras, você tem para mais de 50 operadoras de petróleo e gás. Aí tem as grandes empresas prestadoras de serviços, que dão mais 50, enfim. Você tem mais de 100 empresas aí que estão ávidas aí. E, repito, esse segundo semestre, que já estamos aí há 2 meses já do segundo semestre, tem voltado às atividades. Hoje eu peguei a notícia de que a Ocean, uma grande empresa aí que atua no setor, já voltou com as suas atividades aí presenciais em Macaé. Enfim, então está todo mundo retomando, e aí as compras que tinham sido adiadas também retomam agora. As manutenções, principalmente as manutenções que tiveram seus planos adiados, as manutenções estão voltando agora. E aí é fundamental que a empresa capixaba dê esse passo aí para se cadastrar, porque é uma forma direta, real, de você se qualificar para fornecer seu bem e serviço. Principalmente aproveitando agora, já que o mercado fornecedor teve um impacto, muitas empresas sucumbiram, então é hora de aproveitar essas lacunas que estão vagas aí. São esses meus comentários. Parabenizar a Lívia, grande momento aí de muitas de esclarecimentos, informações claras, explícitas, algo que você mostra muito domínio. Parabéns aí. Obrigada, Antônio. Ótimas considerações. Acho que excelente mesmo. Assim, muitas operadoras têm caminhos que muitas empresas têm dificuldade de encontrar. O Petronect é um caminho hoje um pouco mais claro, né? A gente sabe que tem o Petronect, que a Petrobras faz o cadastro através do Petronect, mas eu acho que hoje muitas empresas têm a dificuldade de saber como as operadoras estão se cadastrando empresas, como é que é o processo, não é feito de uma forma tão clara assim. Então, a gente consegue ajudar nesse processo, até porque hoje a Petrobras já não detém toda a operação de petróleo e gás no país. Então, hoje a gente tem um mercado mais diversificado, tem outras operadoras no jogo. É claro que a Petrobras ainda detém a maioria, mas tem muita oportunidade ainda em outras operadoras, outras EPCistas, outras empresas do setor. Só destacando aqui um lembrete aqui, que essa consultoria, o subsídio do SEBRAE é para as micro e pequenas empresas, tá, gente? Eu sei que às vezes tem outros portes de empresa participando, mas o SEBRAE só pode atender a micro e pequena. Mas, de qualquer forma, as médias empresas a gente pode colocar em contato aí com a Dynamos e haver aí uma negociação também de forma particular. Eles dão uns descontinhos aí para quem vai via SEBRAE também, pode ficar tranquilo. Camila gostou. Então vamos, Camila. Gente, obrigada mais uma vez. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma consideração, acho que a gente finaliza por aqui, né, o nosso contato.
Espero que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Isso aí, gente. Obrigada. Um bom dia para vocês, né? Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau.